A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, apresentou nesta terça-feira aos presidentes dos tribunais regionais eleitorais recomendações que deverão ser seguidas pelos juízes eleitorais durante o pleito de outubro. Os magistrados não poderão fazer manifestações públicas sobre processos que tramitam na Justiça, nem participar de eventos com candidatos. A gente conversa agora sobre essas discussões em torno do Código de Ética aos juízes, ao vivo com o jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Está conosco aqui mais uma vez na programação da Band News. Obrigado, doutor, pela presença e boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Doutor, o senhor imagina que de fato vão prosperar essas medidas? A ministra Carmen Lúcia é a relatora, no STF desse Código de Conduta, mas parece que não há uma unanimidade, Tem alguns dos ministros que se opõem. O próprio ministro Alexandre de Moraes, semana passada, não escondeu o incômodo dele, fez um desabafo no plenário, disse que a vida do juiz já é cercada de muitas regras, limitações, então tem uma certa divergência dentro do próprio STF. Mesmo assim, o senhor acredita que vai ter sucesso essa iniciativa, doutor? A proposta é feita para o Supremo Tribunal Federal, para que ele examine. Evidentemente, em questões como essa, há divergências. Mas eu acredito que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como de outros tribunais superiores, é favorável à edição deste Código de Ética, esse Código de Conduta. As manifestações feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, eu creio que não estão totalmente favoráveis à medida, mas ele mesmo, creio que em algumas questões vai acabar por concordar na necessidade da existência desse Código de Conduta, que não é contra o Supremo Tribunal Federal, é a favor do Supremo como um escudo, como um parâmetro para se estabelecer conduta que ganhe respeitabilidade e confiança da sociedade. Agora, doutor, e o senhor consegue enumerar para a gente, por exemplo, algumas das medidas que são propostas? O senhor foi um dos autores aí, do documento que foi encaminhado pela própria OAB, ao STF. Por exemplo, o que mudaria na rotina de um ministro? O que é feito hoje que, de acordo com o novo código, não poderia mais ser feito? Eu creio que o que são, não há, evidentemente, novidades, mas o que se transformou numa costumeira atitude dos ministros de todas as tribunais superiores foi o comparecimento a eventos no exterior. Eventos esses patrocinados, evidentemente, por grandes empresas, bancos, que têm grandes ações em tramitação no tribunal. Então, há aí uma vedação, uma proibição para que ministros compareçam a eventos que sejam patrocinados por pessoas físicas ou jurídicas que tenham em tramitação processos do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, se estabelece que o ministro deverá não participar do julgamento de um caso em que a parte tem por advogado um colega de escritório de um parente seu. Ou seja, não é o parente que é o advogado, que é aquele que é o procurador da parte, mas é um colega seu de escritório, o que estava previsto no Código de Processo Civil e que foi retirado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. De outro lado, uma medida que vem facilitar esse reconhecimento de insuspeição, porque determina-se que os advogados que sejam parentes até terceiro grau ou amigos íntimos de ministros declarem perante o tribunal que são advogados da causa X e guardam esta relação com o ministro Y, X ou Z. Ou seja, há também um dever da advocacia de levar ao conhecimento com transparência a sua aproximação do advogado com um juiz, para assim o tribunal registrar e estabelecer aí um caso de suspeição. Nós acreditamos que está estabelecido também nessa proposta que o ministro deve ter muita cautela em comparecer a reuniões e eventos nos quais, com alta probabilidade, haverá a presença de figuras, pessoas que tenham interesses relevantes
financeiros especialmente, tramitando no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não apenas ser imparcial, mas fazer parecer à sociedade que mantém essa sua imparcialidade, evitando situações de conflito de interesse. Eu creio que é isto que a sociedade deseja, ou seja, que haja a respeitabilidade, a idoneidade do juiz, não só na causa, não só no julgamento, mas também fora do tribunal, ou seja, na sua atuação social, para que haja garantia de imparcialidade, de idoneidade. Eu creio que é difícil qualquer ministro dizer que não quer uma regra dessa natureza. A regra existe não porque se imagine que vai ser violada, mas para a garantia do jurisdicionado de que existe a regra e que, portanto, há uma proibição que lhe dá a garantia de idoneidade e, portanto, tranquilidade social. Agora, doutor, o que se falava quando foi apresentado o Código de Conduta, quando foi apresentada a proposta, era que as leis atuais, talvez, em alguns casos, já previssem boa parte dessas medidas, que várias dessas condutas que são tipificadas no Código, talvez até já fossem vedadas pela Constituição, pelas leis que já existem hoje. Queria ouvi-lo a respeito disso. De fato, a legislação atual já cumpre essas funções ou não? É necessária essa nova? A legislação atual existe, mas não se aplica aos ministros do Supremo. Perfeito. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, se aplica por decisão do próprio Supremo, exclusivamente a juízes de carreira. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se constituem como agentes políticos, como eles estão em outra situação, em outra categoria que não de juiz de carreira. O Código de Processo proíbe o juiz que julgar casos de parentes, mas qual é a consequência do reconhecimento do impedimento? É a nulidade do processo. Neste caso, o objeto da norma não é o processo, o objeto da norma é o ministro. É, portanto, uma falha ética, seria uma infração ética um ministro julgar um caso de um amigo íntimo ou de quem seja próximo e tenha relevante interesse submetido ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, a legislação atual ela é suficiente para a magistratura no seu quadro de carreira, mas não diretamente para os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Por isso, é interessante que exista essa norma, que, aliás, passou a existir normas de conduta de Supremas Cortes, de cortes constitucionais, em vários países. Vamos lembrar no sistema da Civil Law, de tradição românica, a Espanha, recentemente, em janeiro de 25, e num código muito rigoroso, inclusive, dos Estados Unidos, a partir de 2023. Portanto, há uma demanda para a consagração da idoneidade que seja registrada em uma normativa em vários países. E eu creio que os fatos que ocorreram também no Brasil levam ainda mais a essa necessidade. Eu creio que a resposta é simples. Não existe similitude entre as normas da Lei Orgânica da Magistratura com as normas constantes do projeto de resolução de Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. É a palavra do Dr. Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça. Obrigado, doutor, pela presença aqui, pela entrevista. Ótima noite. Boa noite. Obrigado. Até mais.